Olá, eu sou Andréa Éboli, é um prazer estar com vocês aqui hoje em mais um episódio do Gerações Cast. Como vocês sabem, o Geração é um podcast que a gente tem o objetivo de desmistificar essa separação entre gerações, porque a gente acredita que todas as gerações têm algo a aprender e a ensinar. Em cada episódio, uma profissão, com dois profissionais de gerações diferentes, que estão aqui para inspirar e ensinar a gente, contando um pouco de suas histórias. Hoje a gente tem aqui Adriana e Maíra. Vou eu. Já dizia, as pessoas diriam que eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Humorada e teve Que até bom. paciência, né? Porque, olha, gente, contando para vocês aqui, a gente teve problema técnico nesse episódio que vocês não acreditam. E as duas estavam ali firme e forte. Isso, para mim, é quase uma resiliência de educadora, né? Que é a profissão de vocês, porque ser educadora tem que ter muita resiliência, né? Então, imagina, né? Uma professora bem-humorada é tudo que a gente sempre sonhou na vida, né, Adriana? Faz parte, né? Acho que quando a gente lida com o público, a gente tem que ter essa visão talvez mais positiva e tirar o melhor das situações. E o bom humor é sempre uma característica que acaba levando mais leveza para qualquer ambiente. Então, essa é uma característica que eu acabo trazendo comigo em todos os ambientes. Eu acho que falaria, olha, a Maíra é aquela pessoa que está sempre olhando pelo outro, sabe? Que está sempre disposta a ajudar e pega junto e vai. Então, acho que essa é às vezes uma qualidade que às vezes é tão defeito, né? Porque a gente coloca sempre os outros antes da gente mesmo. E me conta uma coisa. Agora vamos falar um pouquinho da profissão de vocês, né? Se vocês fossem explicar a profissão de vocês para uma criança, como é que vocês explicariam? Boa. Psicologia, na verdade, a minha formação é em psicologia e eu acabei ingressando no mundo acadêmico já há mais de 20 anos, né? Se for contar aí, a primeira vez que eu dei aula na minha vida, eu tinha 15 anos. Mas para uma criança, eu diria que eu escuto tudo o que ela tem vontade de dizer da maneira mais sincera possível em relação à psicologia. E se fosse para explicar a parte de educação, eu diria que a minha profissão é aquela que ensina a profissão dos profissionais do futuro. Não posso dizer alguma coisa nesse sentido. Muito legal, muito legal. E você, Maíra, como você explicaria isso? Bom, recentemente eu tive que responder isso para o meu filho de 5 anos, que ele me perguntou, tá, e o que é ser diretora de marketing? E aí você coça a cabeça e você fala, pois é. Eu falei, a mamãe conta para as pessoas coisas que elas não sabiam que existiam. Então, o que eu tentei explicar para ele o que é a propaganda, né? Às vezes você não sabe que aquilo existe e você olha em algum lugar e você fala, ah, que legal isso. É isso que a mamãe faz. A mamãe conta essas histórias para que as pessoas conheçam um produto, uma marca. E aí, enfim, eu sou professora há pouco tempo, né? Eu acho que isso é muito bacana também aqui do podcast. Eu dou aula há 2 anos, efetivamente, assim, como professora de uma instituição, junto com o meu trabalho, né? Mas, enfim, no meu trabalho já tive a oportunidade de ensinar muitas pessoas, de ensinar a equipe, de estar ao lado de profissionais e ensinar um pouco do que eu sei, do que eu tenho ali de aprendizado e passar pelo outro. Então, de certa forma, o ensino sempre teve na minha carreira. E aí, para explicar para o meu filho que eu sou professora, eu acho que eu traria muito o exemplo, né? Você não vai para a escola, né? Você não tem uma professora, uma pessoa ali que te ajuda, que explica para você como são as coisas. Eu acho que é isso. Como professora, eu diria que eu sou a pessoa que vai ajudar ele a conhecer mais coisas, a ajudar a entender o que está acontecendo
E, de certa forma, eu acho que é um pouco desse papel de mãe, né, de educador, dentro de casa, a gente leva dentro da profissão também. É verdade. Adri, você clinica também ou você só está fazendo, você só trabalha hoje como professora? Não, eu tenho minha consultoria, né, que é o Vida e Carreira, e aqui eu trabalho não com psicologia clínica mais, eu cliniquei durante vários anos, mas já há 23 anos eu dedico a minha carreira em psicologia para gestão de carreira, mudança de carreira e desenvolvimento de lideranças. Então, o consultório hoje é mais para focado nesse espectro. Tá. E quando você decidiu ser professora, como é que veio isso para você? Para vocês, na verdade, né? Porque vocês duas, diferentemente de talvez outras pessoas, não seguiram a carreira de educadora logo no início, né? Foi sendo uma paixão que foi vindo com o tempo. Como é que foi isso, esse processo aí para vocês? Bem, a minha primeira experiência com educação foi num programa antigo que existia, que era o Mobral. Eu não sei se alguma de vocês ouviu falar, mas é um Eu programa muito lembro. antigo do governo, que a gente era educação para adultos. Então, aos 15 anos, eu dei as minhas primeiras aulas para adultos analfabetos. E foi uma experiência emocionante ver aquelas pessoas muito mais velhas do que eu chorando porque elas pela primeira vez estavam conseguindo fazer uma leitura. Então elas falavam não dependeriam de ninguém para ler o letreiro do ônibus, né? Que lindo, né? E essa foi e assim, elas realmente ficavam com os olhos marejados da emoção de conseguir ler sozinha, porque isso dá autonomia, dá independência, né? Autoconfiança, enfim. Então essa foi a minha primeira experiência e depois, né, de muito tempo, apesar de na faculdade de psicologia a gente ter formação em licenciatura, eu só fui dar aula mesmo quando eu entrei na SPM. E foi a convite de uma diretora que me falou assim: não, mas você tem que estar em sala de aula, como assim, né? E aí eu falei: mas eu não dei aula, nunca dei aula e tal. Apesar de ter feito muitas palestras e tal, mas palestrar é diferente de estar dentro de uma sala de aula com o compromisso do ensino, né, e da aprendizagem. Na verdade, é a dupla ensino-aprendizagem, não é você só falar, você tem que garantir que aquilo que você está ensinando, o outro está aprendendo, né? Não é só você palestrar e ir embora, você tem um compromisso com que o estudante adquira aquele conhecimento. E aí foi sempre emocionante para mim entrar em sala de aula. Sempre sinto um friozinho na barriga, cada turma nova é diferente. E eu acho que assim, eu até brincava alguns anos atrás, porque agora já faz muito tempo que eu não entro em sala de aula. Mas quando eu perdesse esse friozinho na barriga, quando entrasse em sala de aula, aí acho que o encanto da sala de aula estaria meio que esvaindo. Mas é sempre emocionante. Agora, por exemplo, eu estou com uma turma de formação executiva e eu vou ter que ficar 8 horas em sala de aula e já dá aquele friozinho na barriga, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Ser educador, e mesmo o palestrante, né? Mas o educador, principalmente, é uma super responsabilidade, porque as pessoas ali, elas depositam na figura do professor uma autoridade, né, um conhecimento quase inquestionável. Então, é uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. E Eu você, acho Maíra? que, para mim também foi, enfim, venho, né, dentro da construção da minha carreira, fazer workshop, fazer treinamentos, dar palestras, já era algo da rotina. Agora, entrar numa sala de aula, ter que preparar esse material, né, que é diferente eu vou entrar ali e dividir o conhecimento.
é bem que você falou, eu tenho que garantir que para quem eu estou falando está entendendo, está aprendendo, está assimilando, então tem que fazer exercício, então tem que questionar, tem que conversar, entrar na sala de aula dinâmica de dar uma aula diferente e a continuidade, né? Então você está num dia, e geralmente eu também entrei na SPM, quando eu entrei, os cursos e as formações que eu dou geralmente são à noite, então são para profissionais que já estão no mercado de trabalho, então já tiveram um dia inteiro de trabalho, já estão ali cansados, mas estão dispostos a aprender. Então a aula realmente tem que ser uma aula boa. E eu sempre me preocupo com isso. Então, eu recentemente fui aluna também, fiz uma pós-graduação na SPM, e, e eu também fazia à noite, e os professores se empenhavam num nível para que a gente conseguisse aprender e entender e questionar, que eu falei assim, é isso, sabe? Quando eu tiver a oportunidade, é um professor assim que eu quero ser. E acabou vindo a convite não de um ex-professor, mas de uma pessoa que eu tive contato pelo trabalho, que já dava aula na SPM, que já fazia esses cursos, que é o Ednei. E o Ednei falou assim, quer montar um curso na SPM comigo? Eu acho que a gente podia montar juntos e tem tudo a ver. Então, você é um tipo de profissional que eu tenho certeza que vai entrar nesse meio acadêmico e vai gostar. Bom, e aí foi isso, assim, a gente começou com o curso e eu me apaixonei, e assim, eu fico querendo quase todo mês, eu falei, e aí, vamos abrir uma nova turma? Ele, calma, porque é apaixonante, assim, eu brinco que eu fui picada por esse bichinho, assim, da educação, e faz muito sentido para mim, porque é uma questão de propósito mesmo. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim. A educação, vocês acham que é um dom ou é algo que pode ser desenvolvido e vem desenvolvido em determinados momentos da vida? Porque eu vejo e aí a Adriana pode dizer mais do que eu até, muitas pessoas chegam em determinado estágio da vida e começam a ter vontade de se doar mais, né? De entregar mais aquilo que recebeu da vida. Então, eu queria ouvir vocês um pouco. É um dom? Dá para desenvolver? Não dá? Tem time na vida? Como é que funciona isso, na opinião de vocês? Bom, eu não acredito muito em dom, né? Que é alguma coisa que é divina, né? Eu não acredito muito nisso e eu entendo que competências podem ser desenvolvidas. O que tem que ter, que eu acho que é importante, é vontade, né? Que eu acho que a força motora maior do ser humano é a força de vontade, é a vontade de fazer alguma coisa. Aí você pode colocar um propósito por trás também, né, uma camadinha aí de propósito, mas é a vontade de compartilhar o conhecimento, de ser útil na vida das outras pessoas, de contribuir com o desenvolvimento, né, de ajudar. Eu acho que são todas essas palavras que elas vão se aglutinando ao entorno, né, do educador, porque ele tem essa visão de poder fazer um Brasil melhor, de formar pessoas melhores para o mercado, de poder contribuir com a experiência dele para que ele seja um ser humano melhor para a sociedade. Então, tem um pouco. Todas essas facetas aí, elas são meio que coladas no perfil do educador, elas vêm a reboque, né? Porque assim, ganhar dinheiro você não ganha mesmo sendo professor, tá? Ninguém fica rico, fala, agora eu vou ser rico sendo professor. Não existe isso, né? O que ele pode ter uma exposição maior e dali ele conseguir gerar negócios a partir dessa exposição e da sua reputação e da qualidade do que ele entrega para os alunos, mas de forma direta não vai ser com a educação que essa pessoa vai ficar rica, né? Ela fica não rica financeiramente, a gente se enriquece através das experiências de todos esses estudantes, né? Porque eu falo que nós somos né, um em sala de aula para 45 alunos em média, e então a gente recebe energia de 45 criaturinhas, né?
Então, a gente ouve histórias de 45, eles ouvem história de 1, a gente ouve de 45. Então, isso traz para a gente uma, uma super bagagem de muitas histórias para contar, de superação, de desenvolvimento, de desafios, porque foi isso que a Mayara falou. Eu dei aula sempre à noite para pós-graduação, e assim, as pessoas que estão lá é porque elas querem melhorar, elas querem progredir, mas já passou um dia inteiro dentro do trabalho, e ainda assim tem que arranjar tempo para estar lá dentro da sala de aula, e esse professor tem que ter um pouco essa sensibilidade. Então, quando eu estou em sala de aula, por exemplo, as aulas terminam 10h30, mas assim, eu só vou despilhar 1h da manhã, entendeu? Então, não é que eu saio da aula e tá tudo belezinha, deito e durmo. Não, porque se a gente não levar energia para a sala de aula, se você não mostrar dinamismo, mudança na tonalidade da voz, exemplos que possam ser cativantes, que eles possam lembrar, você vira mais um. Ele não vai lembrar mais de você nem da sua disciplina, entendeu? E porque é cansativo mesmo, né? Então, as pessoas que fazem pós-graduação à noite, que têm esse propósito mesmo, né, de melhorar de vida, de adquirir mais competências, mais conhecimentos, ele faz um esforço extra, e o professor tem que ter essa sensibilidade de fazer esse esforcinho extra também. Eu concordo. Eu acho que o dom do educador, talvez, se ele tiver um dom, é não desistir. Então, não é o dom de educar, mas sim de não existir, de desistir, porque tem dias que a gente vai estar cansado, tem dias que, às vezes, a turma vai estar cansada, e você tem que ter esse olhar para o outro e saber adaptar a sua aula para aquele momento. Às vezes você prepara, né, Adriana? Não sei se acontece com você também. Às vezes você prepara uma aula, você passa horas, aí você dedica, aí você chega na hora e fala assim, caramba, não é nada disso que eles querem, que eles precisam ouvir agora. E mudo tudo que eu vou falar na hora, mudo o exemplo, porque eu estou vendo que a dinâmica da aula está acontecendo de outra forma. E esse eu acho que é um grande diferencial, né? Então, talvez o dom seja esse, muito mais da escuta, porque para você conseguir ensinar e passar seu conhecimento, você precisa primeiro desenvolver a sua escuta como habilidade, entender o outro, porque senão você fica falando sozinho. Por mais que tenha uma sala de 40 repertório, tem que ter repertório, tem que ter criatividade, assim, né? Tem que ter aquela jogo de cintura. A gente aprende muitas competências dando aula. Sim. É cansativo, não vou dizer aí, que é assim, não, a gente tira de letra, porque é cansativo, porque a gente se entrega mesmo, né? Para esse sacerdócio. Com uma energia renovada depois. E é isso, assim, tô exausta, trabalhei o dia inteiro, ainda preparei a aula, fui lá, dei a aula, né, 4 horas de aula, você dá 10h30 da noite, mas você sai com uma energia como se fosse 5 da manhã, inexplicável. Verdade, por isso que a gente demora para dormir. Né? Demora para dormir depois, porque é o que eu falo assim, até despilhar, né? Até chegar em casa, despilhar, você leva um tempo, porque você está no modo Master Plus ligado, né? Então, mas é gostoso. Mas é um cansaço que passa rápido também, você recupera rápido. Não é aquele cansaço que você fica muito tempo. Bom, e ouvindo vocês aqui falarem um pouco aí dessa paixão, é muito engraçado, porque a gente faz aqui no Gerações várias profissões, né? Mas ouvindo vocês falarem, brilha os olhos, assim, porque nem todas as profissões têm essa empolgação, né? Essa coisa de olhar para o outro, pensar. E eu costumo dizer que existem umas profissões que talvez sejam um pouco da medicina, a educação com certeza, que ela é quase um propósito que te segue dessa doação para o outro, né? E aí a minha pergunta para vocês é assim: tem aqui muita gente nova que vê o podcast, né? Que se inspirará em vocês. Que competências essas pessoas precisam ter para pensar assim: eu quero seguir essa profissão, eu quero ser uma educadora? O que você acha qual é a análise que essas pessoas mais jovens precisam fazer para ver se realmente elas serão bons educadores no futuro? Você gosta de aprender?
porque você, como professor, você tem que seguir querendo estudar, seguir querendo aprender o resto da vida. E para você passar o conhecimento, por mais que você tenha toda a experiência, que você tenha know-how, que você saiba tecnicamente do que você está falando, as coisas mudam. A gente está num mundo que muda muito rápido, e o que você aplicou ontem vai ser diferente do que a gente vai aplicar amanhã, né? Principalmente falando de tecnologia, que é mais assim da tecnologia e comunicação é mais, né, do que eu gosto, que eu sei ensinar. Tudo muda muito rápido, então assim você precisa estar disposto a continuar aprendendo. Não é porque você é professor que você é a máxima autoridade naquele assunto. Então, ter essa humildade também, essa responsabilidade de estar passando uma informação para o outro e saber que o outro vai utilizar aquilo, né, esse conhecimento que você está dividindo para construir a base de conhecimento dele. Então, tem uma questão de responsabilidade, você precisa saber que o seu papel ali é um papel de influência, mas é de uma influência acadêmica, é de uma referência acadêmica. Então, não dá para você falar qualquer coisa sem ter estudado sobre aquilo, sem ter se aprofundado. E mesmo assim, se alguém fizer alguma pergunta que você ainda precisa se aprofundar mais, ter a humildade de dizer, olha, isso eu não fiz, ou nunca fiz desse jeito, ou isso que você está me trazendo eu não conhecia. Eu vou estudar e aí eu te trago o meu parecer na próxima aula. Então, eu acho que são pontos muito importantes, porque quando a gente está dentro de uma sala de aula, às vezes a gente tem gente mais experiente em alguns aspectos da vida que a gente e menos em outros. Então, você às vezes fica ali numa linearidade, num nível que você tem que saber transitar, né? Então, enfim, acho que são várias coisas, mas talvez essas, para mim, sejam as principais. Eu penso que um bom professor tem que ter primeiro o desejo de querer ser um professor, né? Primeiro de tudo. Ou uma competência que eu acho que é necessária é ter um bom conhecimento daquilo que ele vai ensinar e ser um bom comunicador, porque eu fazia a seleção de professores e tinha currículos belíssimos, com excelente formação, mas que não tinham essa liga da comunicação, essa fluência, esse jogo de cintura que a gente acabou de dizer, essa capacidade de improvisar. Então, tem professores que falam assim, olha, você só me interrompe quando eu terminar. Como é que funciona isso se o estudante ele é ansioso, né? Ele faz a pergunta naquela hora e você tem que conseguir administrar e trazer aquele interesse que ele está trazendo, que já não é fácil ter estudante interessado em sala de aula. Eles estão cada vez menos interessados, porque os apelos, né, são muito grandes. Tem um celular, tem um apelo muito grande, e aí a gente compete com outras fontes de informação. Então, assim, ter uma boa comunicação, habilidade, né, fluência verbal, que ele consiga efetivamente ter essa capacidade de comunicação fluente do conhecimento que ele tem, converter conhecimento em exemplos, trazer exemplos práticos, que facilite a compreensão do estudante daquilo que a gente está querendo ensinar. No meu caso, trabalho com as humanidades. Então, o ser humano não muda tanto quanto a gente imagina que ele muda. Então, é sempre curioso a surpresa que as pessoas têm com a constância das dúvidas e dos questionamentos dos seres humanos. Para mim, como psicóloga, assim, é um lugar praticamente comum, mas cada indivíduo acha que a sua dor, a sua dúvida, o seu problema é o único, exclusivo, e que só ele sofre daquele mal. E assim, é mais frequente e comum do que todos possam imaginar. Agora, vocês viveram esse período pandemia e deram aula online, imagino, né? Qual que é a diferença? Qual é a diferença? E aí, talvez a Maíra tenha recebido aula online, porque ela estava fazendo a pós-graduação dela, né? Sim. Como é que vocês veem essa diferença? Tem um impacto, assim, no aprendizado, o online e o presencial?
Qual que é a grande diferença na visão de vocês? Legal, para mim, assim, como aluna, o meu curso ele era presencial, né? Mas aí, enfim, começou a pandemia e a gente fez em formato inicial, foi 100% online, claro, mas depois a gente conseguiu ali do meio para o curso para o final começar a ir presencial. E aí iniciou meio híbrido. E aí o híbrido é aquela coisa mais confusa ainda, né? Porque no online já é difícil você captar a atenção do aluno porque você está competindo com o celular, você está competindo com mensagem que chega e você não está vendo que o aluno, às vezes a câmera está fechada, né? E aí você fica ali conversando e a câmera está fechada. Né? Ensinando, né, no conversando. E no segundo momento que você vai para presencial, aí você consegue falar olho no olho, você consegue montar ali uma dinâmica diferente. Eu acho que aprendi das duas formas, mas no presencial a gente teve maior troca de conhecimento. No online foi mais um professor falando e a gente ouvindo, isso como uma experiência de aluno. E aí, na experiência de professor, a minha primeira turma foi híbrida, já, assim, de cara. Então, eu entrava na sala de aula presencialmente, tinha os alunos presenciais, mas tinha muitas pessoas online. Só que foi muito legal, porque as pessoas online estavam, às vezes, em outra cidade, em outro país, outro fuso horário, e estavam ali. Então, essa troca, só o online, só o híbrido consegue nos trazer. Como educadora, esse olhar de eu poder levar o que eu estou falando da educação para qualquer lugar do mundo, com uma acessibilidade muito maior, apesar do presencial, eu acho que às vezes você consegue se conectar mais com as pessoas, no híbrido ou no online, se o aluno quer aprender, ele vai tirar o mesmo proveito. Então, apesar da dificuldade, tem essa vantagem de você conseguir ensinar realmente para quem quer aprender, às vezes do outro lado do mundo, ou até ter esse intercâmbio de cultura dentro de uma sala de aula que você jamais ou dificilmente conseguiria ter num modelo 100% presencial. E aí eu acabei depois, teve um outro formato da turma que foi 100% online. Então, assim, eu tive um pouco apesar de pouco tempo, né, poucas turmas, como professora, tive essa oportunidade, então isso foi muito bacana. Eu acho que se a gente colocar a pandemia foi uma ruptura no modelo mental de ensino-aprendizagem, né? Porque desde Aristóteles lá a gente vem com as salas e as turmas e o ser humano é relacional e aprende através das relações, né? Nas relações humanas. A pandemia trouxe essa alternativa sensacional para os negócios, que é poder você não ter um local, né? O local é o online, então você pode realmente ter essa abrangência cultural global dentro de uma sala de aula. Eu tive eu tive clientes também, mas alunos na China, com fuso horário de chinês, né? Então, sem dúvida, mas eram brasileiros, né? Então, você vê que há essa possibilidade do ensino à distância que vai demandar mais do estudante até do que do professor, porque ele tem que manter o foco, ele tem que buscar mais informação, e ele, por outro lado, ele perde no relacionamento interpessoal, porque ele pode acontecer um bate-papo, mas assim, o abraço no final da aula, o algo mais que você não comenta quando você está no online, o café, né? No café você descobre outras pessoas com interesses que são semelhantes, e a partir daí você pode construir relações. É muito mais fácil você construir uma relação pelo presencial do que pelo online, né? Porque você acaba tendo poucas referências mesmo, né? As pessoas desligam as câmeras. Elas não, muitos das turmas nas quais eu dei aula, os estudantes ficavam com a câmera fechada, principalmente no período da pandemia. E aí dificulta essa troca de olhar, né? Então, quando você está em sala de aula, você faz contato visual com o olhar e você traz o aluno muitas vezes para a sala de aula só olhando para ele,
né? No online, você meio que fica refém das suas percepções mais sensíveis, porque você não tem o retorno da postura, você não tem o visual, o contato visual, então há perdas muito grandes no híbrido, mas é lógico que eu tenho que concordar que é sempre uma alternativa, porque a educação pode chegar assim, muito capilarmente, né, em lugares mais remotos que no presencial muitas vezes não seria possível. Então, assim, eu acho que tem ganhos e perdas nos dois, né? Porque também, se a gente for pensar num grande centro urbano como São Paulo, a questão da mobilidade é uma questão crítica. As pessoas demoram muito tempo para se deslocar de um lugar para o outro. Tem a questão da segurança. Quando chove, é sempre uma calamidade. Sempre tem um número maior de pessoas que faltam por conta da chuva. Então, assim, é um cenário que eu acho que o melhor dos mundos é poder ter o híbrido, né? E sempre com a possibilidade de você ter uma vinculação presencial, porque eu penso que o ser humano é relacional e esse contato é extremamente positivo no processo de aprendizagem. Eu concordo com vocês. Eu acho que tem, como a Maíra disse, essa grande oportunidade do aumento da capilaridade, né, de você trazer mais gente para o jogo, né, de colocar mais gente, dar mais acesso à educação. Por outro lado, a parte relacional não tem como dizer que é a mesma coisa, né, que realmente a gente tem um prejuízo. Ontem teve acontecer uma coisa interessante, que a minha filha, eu moro nos Estados Unidos, né, e a minha filha, ela entrou num programa aqui do high school e que eles estão dando aula de inglês para as crianças carentes. Então, ontem eu cheguei, ela estava dando aula de inglês para umas crianças da escola pública em Belém. E eu comecei a escutar a criança contando para ela que para ela foi um aprendizado entender como é que é viver em Belém. E para a criança foi super interessante entender como é que é viver nos Estados Unidos e estudar aqui. Então eu ouvi assim na porta, as crianças conversando com ela, e eu falei um aprendizado muito rico para os dois, né? Para a professora, que no caso ela estava tentando dar o inglês, e do outro lado eles aprendendo. Então eu falei, nossa, às vezes a gente, como isso não aconteceria antes, né? Como que também democratizar o online também favoreceu esse tipo de coisa, essa troca, né? Bom, e aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram um professor realmente que foi uma grande inspiração na vida de vocês? Bons professores tiveram bons professores um dia como inspiração, será? Sim, Com sim, certeza, com certeza, com certeza. sim. Lembra de um aí para mim, E sigo vá. me inspirando, Vamos fazer uma sigo me referência para inspirando, ele. sigo me inspirando até hoje. Bom, posso falar o LG? Eu acho que foi das melhores aulas que a gente teve assim, no curso, não só dito por mim, mas também pela turma, assim, a energia que ele trazia, que ele traz, que ele leva para a sala de aula, realmente faz diferença. Você quer saber mais, você quer questionar, você quer trocar. Então, eu acho que eu tenho. Ele é um dos professores que eu tenho como medida assim, do sucesso da minha aula. O pessoal está questionando, está participando que nem a gente participava na aula dele? Tá, não tá? Tá, então tem que. Não tá, deixa eu dar uma agitada no pessoal. Ah, não, a galera está perguntando, está interagindo, que nem a gente fazia. Então tá, estão gostando. Eu acho que que para legal. mim é um bom exemplo. Aproveitar que ele não está aqui para ele não achar que eu estou falando só por. Ó, Só para agradar. aí vou até falar, o LG, ele quis muito estar aqui hoje, mas infelizmente ele teve um compromisso aí inadiável que ele não conseguiu estar e a gente não quis remarcar e perdeu esse elogio lindo aí, tá vendo? Ó, tá vendo? Agora Vai ter que assistir vai ter que ouvir depois. todo o episódio, assistir tudo para poder ouvir o elogio. Não conta para ele. Deixa ele chegar até aqui. Não vou contar. Vou Eu esperar ele tive um chegar até aqui. eu tive um professor do mestrado que era muito provocador. Ele era muito provocador. E ele escreveu um livro que foi um livro de referência, inclusive para a minha dissertação de mestrado. E ele era uma pessoa super bem-humorada também. E ele fazia muitas provocações, assim, mas daquelas que a gente levava para casa e ficava o final de semana pensando naquilo que ele estava falando,
e o quanto isso podia impactar a nossa visão de mundo mesmo. Então, quando a Mayara fala que os professores são influenciadores, somos muito influenciadores, porque a gente pode fazer uma pergunta para aquela criatura e aquela pergunta provocar uma mudança na trajetória da vida dela. Já vi isso acontecer, né? Então esse professor era incrível mesmo, a gente dava muito texto para a gente ler e depois ficava jogando umas perguntas assim que você fala, cara, como é que eu não percebi isso no texto, sabe assim? Uma coisa que você fala, e como é que passou despercebido? Eu não notei essa nuance que é tão legal. Então, era assim, uma pessoa que te leva para outro patamar, né? Em termos de reflexão, em termos de vontade de ir além daquilo que é oferecido em sala de aula, de você querer pesquisar, saber mais. Eu acho que essa é a grande mágica que um professor pode fazer em sala de aula. Ele é ser inspirador e romper a bolha da disciplina, né? Ele ir além, te levar para além da disciplina dele. É fantástico. Nossa, gente, olha, se tem alguém assistindo esse podcast hoje que estava pensando em ser professor, ele já está totalmente dentro, assim, já tirou todas as outras opções, porque vocês duas são pessoas realmente apaixonadas, assim, e é muito bacana ver isso. E aí eu tenho, assim, só uma cutucada agora em vocês, que assim, tudo é Mas lindo, nós tudo é temos a sua maravilhoso. filhinha também, né? Temos a sua filhinha que já está bem encaminhada, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Essa daqui já tá. Ontem ela saiu toda encantada, assim. Mas ela não sabia nem onde era Belém, para você ter uma ideia. Eu tive que explicar depois dando uma aula para ela onde ficava Belém. Ainda falei para ela: a gente tem família em Belém, você sabia? Ela: não sabia. Né? Então, é o tanto que essa conexão. Ela mesma já foi além daquela sala, daquela aula, né? Daquele ensinamento do inglês. Ela já está indo para geografia, daqui a pouco ela está indo para geopolítica. Você vai ver para onde ela vai. Oba! E aí a minha pergunta agora, cutucando vocês, é a seguinte: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas toda profissão tem os bastidores, aquilo que é chato pra caramba, aquilo que assim, cara, ser professor tem hora que fala, olha, dá vontade de desistir. Quais são os bastidores? Qual é a cozinha aí da profissão também? Conta pra gente um pouquinho. Vou eu primeiro, tá? Corrigir Por prova favor. e lançar nota. Corrigir Uh, prova e lançar nota. Pronto, falei. E Será que para tem alguma você? evolução nisso com o tempo? Eu Será que gostaria, viu? Olha, Porque a eu fiquei inteligência sabendo artificial vai trazer alguma melhora nisso? que tem uma professora nossa que desenvolveu um chatbot para fazer a correção das provas. Achei bárbaro. Então já é um caminho andado, né? Já é um caminho andado. Talvez no futuro bom, a gente consiga um chatbot que faça a correção das provas e depois lance as notas. como eu não gosto de fazer prova, óbvio que eu não gosto de aplicar a prova, muito menos corrigir. Eu acho que medir o conhecimento com uma nota é péssimo. Mas aí entra dentro de um sistema que a gente precisa se adaptar, né? Às vezes você tem um aluno excelente na sala de aula, que você sabe que ele assimilou, que ele entendeu, que ele dá exemplos, e aí em um momento de um dia ruim, cansado, ou né, com ansiedade, estresse, uma série de questões ali, num dia que ele não vai bem, aí porque está certo, porque é errado, você tem que dar uma nota, isso é o que me pega, né? Eu acho que. E eu não posso mudar, não posso mudar aquela nota. Eu não posso chamar o aluno e falar, ah, olha aqui, não, aquilo ali é matemática, assim, é sim, é não, tá certo, é errado. Tem um meio ponto, às vezes, se é objetivo, então tem que fazer. Se é dissertativo, você ainda consegue, né? E não, até aqui o raciocínio lógico estava legal, daqui para cá alguma coisa aconteceu que se perdeu. Mas, assim, como você mede esse conhecimento? Tem que ser medido durante o curso inteiro. Então, isso para mim é algo que parece que não conecta profissão com o propósito, com o que você quer fazer. Você não quer dar uma nota para o aluno. Você não quer dizer você é bom ou você é ruim. Eu não quero formar
pessoas que se achem boas ou ruins porque receberam uma nota boa ou ruim. Eu quero pessoas que se desafiem a melhorar, independente de alguém ter dito, olha, você vai bem ou você vai mal aqui, sabe? Como eu, como educador, te Ainda mais, ajudo onde você precisa. ainda mais para esses modelos de mestrado, MBA, que na verdade esse aluno trabalha, né? Então é muito tácito o conhecimento, é muito aprendizado, está muitos anos sem fazer uma prova, e no final ele acaba tendo que entrar nesse modelo mais Uhum. tradicional, né? Mas é que o É. conceito de E aí, prova, ele é um conceito meio ameaçador desde que a gente entre no processo de educação. Nunca a prova, eu falo até que eu não chamo prova de prova, eu chamo prova de struggle, porque assim você não fala a palavra prova, não dispara o gatilho do pavor, sabe? E a gente pode fazer um processo de avaliação contínua, sem que tenha uma nota só final pesando. Mas eu acho que é muito importante a gente ter alguns critérios de avaliação, principalmente da assimilação, porque eu vejo que há muita dificuldade do estudante atualmente conseguir replicar ou reproduzir ou explicar aquilo que ele está aprendendo. E se a gente for negligente nesse sentido, a gente corre o risco de efetivamente estar informando e não formando pessoas, né? Quando a gente dá aula na pós-graduação, é um curso mais de formação e não de informação. E eu penso que a maioria dos cursos é informativo. Você informa, depois, se ele quiser saber mais, ele procura e vai saber. Mas eu penso que uma educação de excelência, ela passa por esse critério e é assim, e cabe a nós um pouco desmistificar a questão de prova, sabe? Prova, Sim, prova. concordo. E trabalhar esse conceito de uma forma mais leve e fazer uma avaliação que seja contínua ao longo do curso, né? Porque assim, se ele... Eu gosto de fazer bastante. Eu gosto de fazer trabalhos e às vezes tem grupos, não só individuais também, mas em grupo. E aí é trabalho, parece que trabalho não dá o gatilho da prova. E você consegue medir ali. Aí a pessoa apresenta, que eu acho melhor ainda, porque vejo ela falando, ela construindo o raciocínio do que ela está fazendo. Então, para mim, isso é muito mais rico do que sentar agora todo mundo em silêncio, marcar A, B, C ou D com base num. Né, e as metodologias ativas hoje, né? A gente tem muitas metodologias ativas que são muito eficazes aí no processo ensino-aprendizagem. Exato. Muito bacana, concordo super com vocês. Acho que a gente ainda está. A educação em si, ela ainda tem que passar por uma revolução aí na forma de pensar, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir, para aprender. Eu acho que a gente tá no caminho e aí tá trazendo mais gente nova questionando isso, e isso é muito bom, mas eu acho que também a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Gente, já tá acabando. Olha só. Já vou liberar vocês aqui, porque a gente já tá acabando. Olha como a conversa foi gostosa. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui ficou muito, muito assim, encantado mesmo de ver vocês duas, profissionais de gerações diferentes, com experiências diferentes, trazendo esse amor, né? E aí eu queria terminar com um quadro que a gente tem aqui em todos os nossos episódios, que é o seguinte, chama Pizza da Luísa. A Luísa é minha filha, não é a da aula de inglês, é uma outra. Quando a gente ia dar conselho para ela, ela dizia assim: mãe, conselho é igual pizza, só vale se eu pedir. E ela falava sempre isso, a gente gargalhava de rir e tudo. E eu queria escutar que pizza vocês receberam ao longo da vida que marcou muito a profissão, a vida mesmo de vocês, e que vocês queriam deixar de presente aqui para todas as pessoas que estão assistindo a gente, e que elas peguem essa pizza aí que vocês receberam um dia e que inspire elas aí na vida para frente aí, seja na educação, seja em outra profissão que ela venha fazer. Que pizza é essa? Conta pra gente aqui. Bom, a minha pizza seria, então, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma tecla que eu bato
continuamente, e é um processo que dura a vida inteira, né? Quanto melhor você se conhece, melhores e mais adequadas serão as suas escolhas. Então, a minha pizza de hoje fica com invista no seu autoconhecimento. Eu acho que a sua pizza é de 4 queijos e a minha é de mozzarella, porque assim, eu acho que o autoconhecimento, se tivesse me dado essa pizza lá atrás, teria sido tão importante. Eu fui descobrir, e aí trazendo muito do que eu falei lá no início, né? Ah, quem é a Maíra? É a que pensa nos outros e às vezes deixa de pensar em si. Chegou um determinado momento da vida que eu tive que aprender que se eu não me autocuidar e se eu não me conhecer, eu não consigo ir para frente, eu não consigo seguir com o meu propósito, eu não consigo ensinar mais, eu não consigo. Então, assim, olhar para dentro e, e se cuidar, né? Então, olhar para dentro e se conhecer, com certeza é a base para a gente fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Você precisa cuidar de você para você conseguir cuidar do outro, né? Para quem tem esse olhar ali e quer cuidar do outro, principalmente, você precisa ter o seu próprio tempo. Então, por isso que eu brinquei que a minha vai ser de mozzarella, porque eu demorei muito para descobrir e para dar essa graça aí do autoconhecimento. Ah, caramba. Então, pronto, a Não, nossa super. pizza é só queijo mesmo. Não, gente, e é a pizza mesmo, né? Porque hoje em dia, eu acabei de voltar de um evento aqui do South by, e assim, a história do autoconhecimento, assim, pelos maiores futurólogos aí do mundo, tem sido cada vez mais batido. E só para você ter uma ideia, eles estão chegando a falar que isso deveria ser pauta das escolas aqui nos Estados Unidos, assim, que a gente deveria botar na pauta aí o autoconhecimento e as relações sociais, né? Porque as pessoas estão perdendo um pouco essa ferramenta de se relacionar, né? Então eles Concordo. falaram, esses são os dois grandes tópicos do futuro que deveriam já estar nas escolas, para que as crianças já começassem a pensar sobre o tema. Então, a pizza aí de ouro para todo mundo. Gente, queria Eu agradecer a Adriana colocaria só uma Maíra. calabresa na pizza, então. Colocaria o autoconhecimento, mas eu colocaria a gestão financeira também, sabe? Porque uma coisa vem junto com a outra, né? Concordo. Concordo muito. Gente, queria agradecer muito vocês, Adriana, Maíra, pedir desculpas também para quem está escutando que o LG não pôde estar aqui hoje, mas assim, eu acho que nós três mulheres poderosas conseguimos segurar. Então, assim, queria agradecer muito a presença de vocês, pedir desculpas até porque a gente teve uns imprevistos aqui de comunicação, mas dizer que foi um prazer ter vocês aqui, que com certeza, quando a gente publicar esse episódio, vocês vão inspirar muitas pessoas. Acaba nos seguindo aqui no nosso podcast, porque é um prazer ter vocês aqui sempre com a gente. E nos vemos em breve na próxima season. Muito obrigada, Obrigada, Andréia. obrigada. Obrigada pelo convite. Oportunidade. Isso. E até breve, então. Até breve, gente.